foi publicada a lei número 14.331 de 2022, que trouxe mudanças importantes nos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque as leis mudam todos os anos. Para você ter uma ideia, a reforma da Previdência foi em 2019 e desde lá eles estão mudando. Qual foi a necessidade dessa mudança? Vamos entender. Uma dessas necessidades de mudança foi para ter o fim do milagre da contribuição única, que permitia aos segurados aumentar o valor das suas aposentadorias. Essa possibilidade surgiu e era legal, ou seja, não era contra a lei. Ela surgiu com a reforma da Previdência de 2019, que autorizou o descarte de algumas contribuições. Nesse sentido, o trabalhador que tivesse a idade e a quantidade de contribuições suficientes para conseguir uma aposentadoria do INSS poderia descartar os recolhimentos de menor valor feitos após julho de 1994 no cálculo. Por que julho de 1994? Porque mudou para o real, então o que era antes dessa data não tem como ver o valor. Então eles consideram o valor só depois dessa data. Mas consideram o tempo. Então se você tinha 15 anos antes de julho de 1994, já tinha o mínimo necessário para aposentar. Assim, era possível conseguir um salário maior, considerando apenas um pagamento aí nos mais altos, fazendo uma contribuição única no teto. Ou seja, eu desconsiderava os menores salários, todos, e fazia uma única contribuição no valor máximo. Como você recebe, na lei atual, 60% da média dos salários, né, faz um cálculo de 100%, você recebe 60% daquilo. 60% inicial, para quem? Mulher, 15 anos de contribuição, homens, 20 anos de contribuição. Para receber mais do que 60%, a mulher tem que trabalhar para atingir 100%, 35 anos de contribuição, depois da reforma da Previdência, e o homem 40 anos. Ou seja, homens, mais de 20 anos, a cada ano a mais ganha 2%. Trabalhou 21 anos, 62%, 22 anos, 64%, até chegar aos 100% com 40 anos de trabalho. Mulheres, 15 anos de contribuição, 60%. Trabalhou um ano a mais, 62%, aumenta 2% a cada ano. Trabalhou um ano a mais, então, ali no caso, 17 anos, 64%, até o limite de 35 anos para receber 100%. Então, dessa maneira, como é 60% do cálculo, a pessoa pagava o valor máximo, quase R$8.000, e a pessoa a vida inteira pagou um salário mínimo. O que acontece? Ela aposentava com mais de R$3.000, sendo que a vida inteira pagou salário mínimo, né? Então essa questão foi necessária. E o que mudou? A partir de 5 de maio de 2022 foi publicado no Diário Oficial. A partir de agora, quem aposentar, como fica? Vamos lá. Além do encerramento da contribuição única, a nova lei do INSS, ela retorna a um divisor mínimo, antes extinto pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência de 2019, ela acabou com o divisor mínimo. Em resumo, ele prevê que quando a soma de tudo que você pagou de INSS a sua vida aí, que foi feito depois de julho de 1994, for menor que 108 contribuições, o resultado deve ser dividido por 108. Entendeu a situação? Se você tiver menos do que 15 anos de INSS depois de 1994, eles dividem por um divisor mínimo, que é o número 108. Depois disso, o resultado disso, o coeficiente de 60% é aplicado. E o novo valor obtido aí, né, é somado 2%, é claro, como eu expliquei para vocês, para cada ano a mais que ultrapassar o limite de 20 anos homens, 15 anos para as mulheres. Sendo assim, por meio desse novo cálculo, é possível saber o valor da sua aposentadoria. Apesar de só terem oficializado agora essa situação, essa nova lei do INSS, o INSS já trabalhava com o pagamento de benefícios na modalidade de contribuição única. Por isso, até mesmo aposentadorias que haviam sido concedidas usando a estratégia, elas foram suspensas, sendo necessário a decisão da Procuradoria Federal para a retomada dos pagamentos desses benefícios.
Acontece que em uma nota, o órgão federal disse para considerar uma estratégia como um enriquecimento sem causa. Em contrapartida, especialistas, que são advogados, afirmam que a legalidade, ou seja, que o fato de você que fez essa contribuição única não infringiu a lei, uma vez que a própria reforma da Previdência abriu essa possibilidade. Então acontece que a partir de agora, se você tem menos de 15 anos de contribuição depois de julho de 1994, vai ser dividido pelo coeficiente de número 108, o que pode levar a uma redução significativa no valor do seu benefício de aposentadoria ou pensão para você que ganha mais do que o salário mínimo. Então, realmente, para quem tem menos, mas eu tenho 108 contribuições. O mínimo exigido são 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Mas nesse caso, nós estamos considerando que você tem 108, mas tem mais contribuições para completar as 180 contribuições, isso antes de julho de 1994. Então, no caso aí, você tem pelo menos 72 contribuições antes de julho de 1994. Mais 108 depois, você tem 15 anos de INSS. Então, se você sempre pagou o salário mínimo, não vai ter problema nenhum. Porque mesmo dividindo pelo coeficiente desse número 108, nesse caso, o resultado daria menos do que o salário mínimo. Só que ninguém, pela Constituição Federal, pode receber menos que o salário mínimo. Então vai ser complementado e você vai receber salário mínimo. Mas para as pessoas que recebem mais do que o salário mínimo, haverá um prejuízo, um salário menor. Então, pelo menos trabalhar no mínimo 15 anos, né, depois de 1994, para não ter um prejuízo tão grande em valor do seu benefício a partir de agora. Então, a volta de um divisor mínimo. Se você entendeu essa mudança na lei, como eu disse para vocês, infelizmente a lei da aposentadoria do INSS mudou em 2022. Espero que você tenha entendido a mudança em referência ao cálculo. A partir de agora, a média de todos os seus salários depois de julho de 1994, 100% da média, vai ser dividido ainda por 108, que é o divisor mínimo, para depois dar o resultado. Se você tem o mínimo de contribuição, vai receber 60% disso. Espero ter esclarecido essa dúvida do que mudou nessa lei, mas se você continua com a mesma dúvida, eu volto a explicar quantas vezes for necessário a mudança que teve na lei em maio de 2022. Só vou pedir para você compartilhar esse vídeo para tranquilizar aquelas pessoas que já são aposentadas, as pessoas que já recebem benefício do INSS. Para essas, não haverá nenhuma mudança. Tranquilo? A mudança, portanto, é apenas no cálculo para as novas aposentadorias a partir de 5 de maio de 2022. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos.